Fala galera, beleza? Tudo na paz? Espero que sim. Eu sou o professor Alexandre e hoje nós vamos trabalhar a ideia de equilíbrio químico, mas não na forma teórica, mas na forma prática, na determinação das constantes, seja ela na forma de concentração das espécies químicas em mol por litro ou das pressões parciais. Vamos lá? Na questão 1, pessoal, eu trago para vocês o seguinte: a importância de determinar as expressões das constantes primeiro. Todo e qualquer exercício que você for realizar, primeiro monte a constante de equilíbrio, ok? Então, no item A, como que ficaria? Percebam que eu sempre vou ter, não sempre, tá? Mas na maioria dos casos, pensando na reação direta, o que é uma reação direta? É o reagente convertendo em produto. Então a constante de equilíbrio sempre vai ser dada pelo produto em função do reagente. Observem que esse 2, que é o expoente, ele é referente ao valor estequiométrico. Por quê? Porque no equilíbrio químico, nós trabalhamos com reações elementares. Lembra que são reações que ocorrem em uma única etapa. Então fica a dica aí para vocês de darem uma revisada lá na aula do Alê, de lei da velocidade. Bacana? Outra coisa eu nunca vou somar aqui. Aqui eu sempre tenho que multiplicar. Lei da ação das massas ou lei da velocidade. Aconselho vocês de novo. Não esqueçam, dar aquela revisada na matéria. Bacana? Percebam que para a constante em função das pressões parciais é a mesma coisa. A única situação que muda é que ao invés de eu trabalhar em mol por litro, eu vou trabalhar em atm, milímetros de mercúrio, em pascal. Mas a elaboração dessa expressão é a mesma, produto sobre reagente. Como que ficaria no item B? Observem que no item B, pessoal, existe um ponto a se observar. Que ponto é esse? Observem que eu tenho duas substâncias que estão no estado sólido. E lembra, substâncias no estado sólido não entram na expressão de equilíbrio, não entram no cálculo de equilíbrio. Por quê, pessoal? Porque eles são considerados como atividade constante, ou seja, eles não exercem influência no equilíbrio, para que esse equilíbrio tenha uma transformação ou um deslocamento significativo. Legal? Outra, para o item C, observe que nós temos o seguinte: as substâncias cloreto de ferro 2 e o hidrogênio no reagente, porque são produtos, e o HCl no numerador, porque ele no denominador, porque ele é um reagente. Legal? Então, observem que esse 2 aqui, representa o que, pessoal? O ponto estequiométrico, o valor estequiométrico que vem lá do balanceamento. Então, dica, façam balanceamento, hein? Não esqueçam disso. Observem que para a constante das pressões parciais, só aparece o hidrogênio. Por quê, pessoal? Porque é o único que é gás no processo. Então, se eu penso na constante de equilíbrio em função das pressões parciais, eu só vou trabalhar com substâncias que são gasosas. Não esqueçam disso. Tranquilo? Então, vamos entender um pouco melhor essa questão do desenvolvimento matemático do equilíbrio químico, Eu tenho percebido que muitos alunos acabam tendo dificuldades nesse quesito. Daí a aula de hoje ser de resolução de exercícios. Espero que vocês estejam gostando e tenham aproveitado bastante aí, tá bom? Vamos lá? Na questão número 2, eu vou ler a questão para ficar mais fácil para a gente ter alguns pontos aí a se destacar. O metanol, álcool da madeira, pode ser produzido a partir de uma mistura conhecida como gás de água, num processo reversível, dado pela equação a seguir. Então notem que é dado a equação e uma temperatura. Então toda vez que nós estudamos o equilíbrio, ele sempre será estudado a uma dada temperatura. Se nós variarmos essa temperatura, nós variamos a velocidade reacional.
Logo, a lei da velocidade que nós vimos lá em cinética química muda. Lembram disso? Então tá lá, ó. O estudo dessa reação mostrou que num frasco de 1 litro estavam em equilíbrio 2 vezes 10 a menos 4 mol de álcool, 1 vezes 10 a menos 2 de hidrogênio e 2 vezes 10 a menos 1 mol de monóxido de carbono. Escreva a expressão da constante de equilíbrio dessa reação. Então, sempre que eu vou resolver um exercício de equilíbrio químico, a primeira coisa que você tem que fazer é isso mesmo, fazer a expressão de equilíbrio. Então, vamos lá. Como que ficaria isso? A constante de equilíbrio em função das concentrações, por isso desse Czinho, eu vou ter o produto dividindo o reagente. Observem que esse 2 que eu elevo aqui no gás hidrogênio, tá? Representa o 2 do coeficiente estequiométrico. Legal? Porque no equilíbrio químico nós trabalhamos com o que, pessoal? Reações elementares. Bacana? Outra dica tá vendo? Ó, a substância aparece entre colchete. Isso representa concentração em mol por litro. Só uma dica aí para você lembrar. Então, como que ficaria o valor dessa constante? Observem que eu estou dividindo agora, né, os valores. Eu simplesmente substituí. Fui lá no texto, vi qual era os valores correspondentes para cada substância e substituí. Por que eu posso fazer isso? Porque o exercício me dá, estavam em equilíbrio. Toda vez que é mencionado, né, a ideia de que já está em equilíbrio, eu posso substituir direto. Mas outro detalhe, percebam que aquele me dá em mol. E se o colchete representa mol por litro, eu preciso dividir esse mol pelo volume do frasco, que está aqui, que nesse caso é 1. Se fosse 10, dividiria por 10. Se fosse 30, dividiria por 30. Ok? Não esqueçam disso. Muitos erram nessa passagem porque deixam essa informação passar despercebido, tá? Então, fazendo o cálculo, nós chegamos a esse resultado. E notem que o Kc, ele é maior que 1. E o fato de ele ser maior que 1 indica que eu tenho a chance, né, de formação de maior quantidade de produto do que reagente. Se essa constante fosse menor que 1, eu teria mais reagente do que produto. Outra coisa que eu trago para vocês é que eu represento essa constante de duas maneiras. Uma, utilizando unidade de medida, e a outra sem unidade de medida. É muito comum vocês encontrarem em exercícios, em provas vestibulares, a constante sem a unidade de medida. Está correto do mesmo jeito, ok? Só para mostrar para vocês que as duas maneiras estariam corretas, porém você encontra mais sem a unidade de medida, tá bom? Vamos para o próximo? Legal. Já no exercício 3, nós vamos ter aí uma dada situação que muda um pouquinho, tudo bem? Então vamos lá. Na produção do ácido sulfúrico, uma das etapas que envolve a reação do dióxido de enxofre com o oxigênio, de acordo com a equação a seguir. Então ele te dá a equação, bacana? Num reator industrial de 100 litros de capacidade, foram misturados 400 mols de SO2 e 400 mols de oxigênio a 550 graus Celsius. Percebam que sempre vai ser dada uma dada temperatura. Quando a reação entrou em estado de equilíbrio, verificou-se que 80% do SO2 foram consumidos. Ok? Olha o A. Qual a quantidade em mol de cada espécie química em estado de equilíbrio? Dica: monte uma tabela semelhante à do exercício 2. Poxa, no exercício 2 anterior que nós vimos, nós não precisamos montar tabela. Isso aqui era outro exercício. Bacana? Mas não esquenta. Eu vou ensinar vocês a montarem essa tabela. Vamos lá? Então, ó, bem simples, pessoal. Eu tenho a reação, o reagente e o produto. Bacana? Percebam que aqui eu coloco 3 linhas. O início é quando se mistura as substâncias. O R é o que reage, ou seja, o quanto é consumido no reagente.
E o F é o que forma, é o quanto de produto foi produzido. Legal? E o equilíbrio. Então, a constante sempre será determinada com as quantidades que estão em equilíbrio. Bacana? Então, ó, misturou-se 400 com 400. Só que no exercício disse que verificou-se 80% do SO2 foram consumidos. Ou seja, pessoal, isso chama-se grau de equilíbrio. Bacana? Isso indica o quanto está reagindo. Ele está dizendo, olha, foi adicionado 400, mas desses 400, 80% reagiu. Ok? Então, 80% de 400 dá 320. Porém, se vocês observarem, eu não vou ter 320 no oxigênio, porque nesse momento precisa se obedecer à estequiometria. Olha a dica aqui, ó. Para cada 2 mols do SO2, eu tenho 1 mol do O2. Portanto, se 320 foram consumidos, quanto do oxigênio vai ser consumido? A metade, porque obedece à estequiometria. Legal? Ah, por que 320 foram produzidos? Porque para cada 2 mols do SO2, são produzidos 2 mols do SO3. É o que a gente diz 1 para 1. Legal? Portanto, quanto que vai ficar no equilíbrio? 400 menos 320, nós vamos ter 80 que permaneceu no equilíbrio. 400 menos 160, 240 que permaneceu no equilíbrio. E 0, né, eu não tinha nada, se formou 320. Então, 320 mais 0, 320. Então, observem que no reagente eu sempre subtraio o quanto eu tinha do quanto reagiu. No produto, eu vou somar o quanto formou e a possibilidade do quanto eu já tinha. Legal? Muito bem, pessoal. Então, percebam que aqui é dado em mol, então eu preciso obter a concentração. Observem que aqui no reator a capacidade dele é de 100 litros. Portanto, eu preciso dividir a quantidade em mol no equilíbrio por 100 litros. Ok? E é esse resultado da divisão do número de mol pelo volume do recipiente ou da capacidade do reator, por exemplo, que nós vamos colocar na constante de equilíbrio. Então são esses valores que serão usados na constante de equilíbrio. Legal? Então, pensando dessa forma, olha que interessante. Eu monto primeiro a expressão da constante de equilíbrio, substituo os valores e faço a continha matemática. Legal? Lembrando que o 2 que é elevado aqui corresponde ao 2 do coeficiente estequiométrico. Bacana? Legal. E o exercício 4? Por que eu trago ele para vocês? Porque nós vamos trabalhar com a ideia da concentração. Nós vamos trabalhar com a constante em função das pressões parciais. Mesma coisa, pessoal. Depois dê uma lida aí com calma no exercício, na hora que você estiver estudando, beleza? Para você acompanhar comigo. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu monto a tabela. Percebam, pessoal, eu sempre vou começar por essa tabela. Não esqueçam, isso ajuda e muito no raciocínio de vocês. Eu disse muito no raciocínio de vocês. Legal? Então, ó, no início foram adicionados 10 mols do tetróxido de nitrogênio e não tinha nada do dióxido de nitrogênio. Diz que 60% reagiu. Então, ó, é igual a 60% o grau de decomposição. O que é grau de equilíbrio? E aí ele só chamou de grau de decomposição, ou seja, o quanto se decompôs. Certo? Se eu tinha 10, 60% é 6. Observem que no produto eu tenho 12, porque a estequiometria é 1 para 2. Portanto, eu vou ter o dobro. 10 menos 6, me sobram 4. E 12 mais 0, tem 12 no equilíbrio. Porém, pessoal, ele quer o quê? Tá lá, pessoal. Observem, calcule o valor da constante de equilíbrio expressa em função das pressões parciais. Então, de alguma maneira, eu vou ter que transformar esse mol em pressão parcial. Então, para isso, é importante vocês lembrarem algumas características dos gases, ok? Que vocês já estudaram.
Então nós temos lá que a pressão parcial do dióxido de nitrogênio será a fração molar vezes a pressão total. Que pressão é essa? A pressão do equilíbrio, ok? Então, o que seria a fração molar? É o número de mols que eu tenho de uma dada substância em razão do total existente no meu sistema. Portanto, quanto que se formou do NO2? 12. Quanto que eu vou ter? 16. Por quê? 12 mais 4 me dá 16, que é a quantidade em mol no equilíbrio. Fazendo essa situação para os dois gases, nós vamos chegar às pressões parciais. Portanto, toda vez que eu calcular a pressão ou a constante de equilíbrio em função das pressões, será sempre em função das pressões parciais. Não esqueçam disso. Legal? Bem simples? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e eu nunca tá vendo, ó? Nunca foi tão fácil aprender química. Química é maravilhosa, química é muito fácil, né? Agradeço muito aí a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí fica o meu joinha. Opa! Certo? Não deixe de dar aquela curtida lá que o prof tá adorando fazer essas aulas, hein? Um grande abraço e até a próxima.